agradecer em meu nome e em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região o convite que me foi feito pela comissão organizadora deste evento, o doutor Nelson Manrich, o doutor Valdir Florindo e a doutora Ione Frediani, todos meus grandes amigos, para apresentar aos senhores os desafios do PJE sob a ótica do administrador, que tem o compromisso de implantá-lo. Eu saliento inicialmente que nada mais tem sido desafiante e, ao mesmo tempo, gratificante na administração do maior tribunal do país do que a implantação do projeto Processo Judicial Eletrônico. É um desafio, com certeza, profundo, complexo, importante, um desafio que faz trilhar um caminho sem volta. Um projeto que conduzirá necessariamente e definitivamente à modernização e à democratização da justiça do trabalho na nossa cidade. Eu trouxe para os senhores aspectos práticos de como que ele está sendo implantado e o porquê que ele está sendo implantado. Trouxe aqui alguns slides para demonstrar isso. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para os senhores a jurisdição da 2ª Região. Temos São Paulo, capital, que está em lilás, a Grande São Paulo em volta, Osasco e região, pintada em amarelo. No azul, nós temos Guarulhos e a região. No verde água, eu acho, verde água, nós temos a região do ABC. E, por fim, nós temos a Baixada Santista, que está pintada em cinza. Essa é a nossa pequena jurisdição, de fato pequena. Não obstante a pequena extensão geográfica da nossa jurisdição, o TRT da 2ª Região está submetido a uma demanda processual quase 4 vezes maior que a média de toda a Justiça do Trabalho, e 42,5% superior ao Tribunal Regional do Trabalho apontado na 2ª colocação, que é o da 15ª Região. Trouxe aqui para os senhores uns dados estatísticos, apenas para demonstrar o que ocorreu no ano de 2012, em que a Justiça do Trabalho recebeu aproximadamente 2.200.000, pouco mais de 2.200.000 ações, das quais 370.000, aproximadamente, vieram para São Paulo e 240.000 para o Tribunal da 15ª Região. São Paulo solucionou, nessa mesma época, 340.000 processos, aproximadamente, e a 15ª Região, 230.000 processos. A seguir, na 15ª Região, nós temos Minas Gerais, depois temos Rio de Janeiro, e, em 4º lugar, nós temos o Rio Grande do Sul, e, em seguida, os tribunais considerados menores, médios e pequenos da Justiça do Trabalho. Esses são os paradoxos de São Paulo, a menor situação geográfica do país e, no entanto, a maior quantidade de processos do país. E, para resolver esses problemas, nós pensamos que o tribunal deveria buscar alternativas para que ao povo paulista fosse franqueado, em todos os sentidos, o acesso à informação, às decisões, aos serviços e ao bom atendimento. Para isso, o primeiro passo foi propor a criação de 68 novas varas, das quais 40 foram destinadas para a capital de São Paulo. O segundo foi definir quais os projetos seriam os mais apropriados para que o Tribunal de São Paulo, além do acesso aos direitos, também proporcionasse a seus cidadãos o acesso ao judiciário trabalhista. Nesse sentido, nós resolvemos por 2 projetos grandes e importantes. O primeiro deles foi a implantação do PJE, Processo Judicial Eletrônico, e o segundo, também não menos polêmico, que é a descentralização das varas da capital. Eu vou começar a tratar, em primeiro lugar, do projeto PJE. Ele teve início em 2012,
Com a implantação, sua implantação, revelou-se uma ferramenta extremamente apropriada e extremamente oportuna para se oferecer uma melhor justiça. Representa um largo passo na democratização, propicia um maior acesso do judiciário à comunidade. Alinha-se também, no meu entender, ao princípio da eficiência, incerto no caput do artigo 37 da Constituição da República, já que esse dispositivo constitucional, embora não se estabelece que, embora não se espere lucro financeiro na operação de um órgão público, é esperado que ele realize suas atividades com máxima eficiência. E é nesse sentido que o PJE foi pensado. O PJE, como todos sabem, altera a estrutura do procedimento judicial tradicional, automatiza a prática de inúmeros atos, tornando moderno, verdadeiramente contemporâneo, coerente com o nosso mundo atual. Sobretudo, depois dos últimos anos, pela disseminação do uso da internet, que tem provocado uma verdadeira revolução no nosso mundo. O PJE elimina por completo todo o ferramental utilizado através dos tempos pelo judiciário, autos, pastas de processo, capas, cartolinas, fitas adesivas, livros de registros, carimbos, prateleiras de arquivos, grampeadores, clipes, apenas para citar algumas coisas que serão absolutamente desnecessárias a partir dele. Altera também e, sobretudo, o modelo e o padrão tecnológico vigente. As habilidades também são alteradas, os conhecimentos dos juízes, dos servidores, os padrões de operação, as políticas, as regras, os critérios de funcionamento de operação, as estruturas das atividades da prestação de serviços jurisdicionais. Altera praticamente tudo. Os documentos, as assinaturas, o protocolo, o diário oficial, a distribuição, a inicial, a defesa, os recursos e todos os demais atos processuais passaram a ser realizados pelo meio eletrônico. Por se tratar de um sistema que utiliza a plataforma web, o PJE funciona, como todos sabem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses ao ano, rompendo assim a necessidade de o advogado deslocar-se até o fórum para ter vista dos autos, já que ele tem acesso na íntegra e, independentemente de despacho ou de autorização do juízo, ao processo, e sempre. Como que nós resolvemos a implantação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região? Criamos rotinas de trabalho específicas para a execução dessa nova ferramenta, tanto para servidores quanto para os magistrados. As instalações físicas passaram a ser gradativamente alteradas, assim também como as sessões e os serviços de distribuição. Equipamentos de autoatendimento foram alocados, tanto nas nossas instalações, quanto também pelo acesso direto à internet. E, para otimizar o desenvolvimento e a implantação desse sistema, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu dividi-lo em 3 módulos: o módulo vara, módulo 2ª instância e o módulo execução. O módulo vara do trabalho foi aplicado experimentalmente na cidade de Arujá, denominada inicialmente nossa vara piloto, atualmente nossa vara modelo e também nossa vara escola, que, mantendo uma interface intensa com os comitês gestores, auxiliou sobremaneira na busca das soluções e das inconsistências que o sistema, de fato, apresentou no seu início. Ajustado o programa, o tribunal iniciou a implantação oficial do PJE no módulo vara, dando adeus aos autos do processo físico, ao processo judicial tradicional, nas cidades com pouco movimento processual. Começamos por Arujá, Franco da Rocha, Itaquaquecetuba, Taboão da Serra, Carapicuíba, e fomos seguindo até chegarmos às cidades de maior movimento processual, como São Bernardo do Campo, Guarulhos e Osasco. Na data de hoje, nós já temos 14 cidades integradas ao sistema e 46 varas do trabalho funcionando no sistema PJE. Nas varas da capital, nós tínhamos um grave e grande problema. Nós somos 90 varas na cidade de São Paulo e não era muito fácil implantar em todas as varas ao mesmo tempo. De forma que nós propusemos, e o Conselho entendeu que era viável, instalarmos na vara da capital o módulo execução. E está sendo implantado.
Contemplará, até o final desse ano, todas as 90 varas do trabalho da cidade de São Paulo. Inicialmente, apenas os processos com execução a iniciar terão a tramitação convertida pelo meio eletrônico. A implantação gradativa está sendo realizada em grupo de 9 varas a cada 15 dias, a partir da 90ª vara de trabalho. As varas, nessa ocasião, ficam fechadas para atendimento ao público. Quais são os procedimentos que nós estamos adotando nesses casos da execução do processo judicial eletrônico na fase de execução? As varas efetuam o cadastramento do processo no PJE-JT, procedem à digitalização e à juntada das peças essenciais no novo sistema. O advogado, a partir daí, é intimado pelo Diário Oficial Eletrônico para que providencie a indispensável certificação digital e o cadastramento no PJE-JT em 30 dias. As partes sem advogado estão sendo intimadas pelo Diário Oficial Eletrônico. Efetuado o cadastramento, o advogado passa a acompanhar a tramitação processual e a peticionar, praticar todos os atos processuais exclusivamente pelo PJE. Será, então, notificado e intimado pelo portal do advogado, do PJE-JT, com a observância dos prazos previstos na Lei 11.419, de 2006. Decorrido o prazo concedido para o cadastramento, sem que o advogado tenha adotado qualquer providência, a execução seguirá seus trâmites e todas as comunicações de intimações lhe serão dirigidas exclusivamente por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico, sendo-lhe, aliás, vedado o peticionamento por qualquer outro meio. Para auxiliar na utilização desse novo sistema, as ações de capacitação voltadas aos advogados estão sendo promovidas pelo tribunal, sempre em conjunto com a Escola Superior da Advocacia. O apoio está sendo fornecido aos senhores advogados na unidade de atendimento do Fórum Rui Barbosa, onde estão instalados computadores, scanners, para aqueles que não dispõem desse tipo de equipamento. A unidade também conta com servidores que podem fornecer as orientações necessárias quanto à utilização do PJE. O terceiro módulo que gostaria de tratar com os senhores é o módulo segunda instância. Teve início em dezembro de 2012, com a classe processual do mandado de segurança. Em junho de 2013, passou a abarcar também o trâmite dos recursos ordinários e, agora, também os de dissídios coletivos. Bom, como diz a CNJ e o CSJT, modernizar faz parte do processo. O processo judicial eletrônico é a modernização. Gostaria de dizer que a gente está estimando que, em menos de 2 anos, todas as varas da nossa região estarão inteiramente interligadas no novo sistema. O software ele está a cada dia mais robusto. Os erros desaparecem a cada atualização, enquanto que os sucessos estão sendo rapidamente emulados e melhorados na medida em que se espalham pelo sistema. Entendo que o fim do início está chegando perto. E é verdade que ainda há uma legião de perguntas sem respostas, claro que há. Mas não é menos verdade também que há um número de pessoas mais do que entusiasmadas que aceitam o desafio de respondê-las. E esse tem sido um trabalho maravilhoso, porque está sendo feito, inclusive, em conjunto com o CNJ, o CSJT e todos os tribunais regionais do trabalho do Brasil. Eu trago aqui agora apenas uma brincadeira, porque eu encontrei esse interessante que está circulando pela internet. Chama-se Oração do PJE. Não sei se os senhores conseguem ler, mas eu vou ler para os senhores. Diz assim: PJE que estais no céu, Brasília, santificado seja o nosso upload. Venha a vosso reino, seja enviada a nossa petição, assim como no desktop, como no notebook. O carregador de assinatura de cada dia funcione hoje. Perdoai nosso Java, assim como nós perdoamos nosso Firefox, que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nossa conexão,
mas livrai-nos nos nossos prazos do mal. Amém. Acho que é uma oração que os advogados estão rezando muito e com muita fé, porque, sem dúvida nenhuma, essa oração está trazendo muito benefício para o PJE. Ele, efetivamente, está cada dia melhor. E eu acredito bastante na fé dos senhores para que nós possamos continuar desenvolvendo o nosso sistema, porque realmente os desafios são grandes, mas eles também vão trazer muitos benefícios, porque as possibilidades são profundas, mas as mudanças também vão. Elas vão levar tempo, vão exigir grande respeito pelo passado, mas também vão exigir muita confiança no presente. Esse projeto é extraordinário e eu gostaria muito de dizer-lhes que sou uma pessoa que levo a maior parte do meu dia, do meu trabalho, tentando resolver os seus problemas, mas isso tem me trazido uma grande satisfação. Mas, além do PJE, eu também tenho aqui uma outra matéria que eu sei que é um pouco polêmica, mas eu vou tratar dela porque eu acho extremamente importante, que é a descentralização. Em 2012, as 90 varas da capital, só da capital, receberam cerca de 230 mil novos casos, o que representa 61,8% do total recebido na segunda região, sendo 2,5 vezes maior do que a média registrada na Justiça do Trabalho de todo o país. Todas as varas estão instaladas num único espaço, o nosso querido Fórum Rui Barbosa. É um belo prédio. Eu vou tratar umas características desse fórum. Ele tem cerca de 85.200 metros quadrados. Lá estão instaladas 90 varas. Temos 90 juízes titulares, 70 juízes substitutos que atuam em auxílio às varas. Cerca de 2.500 servidores, 1.000 terceirizados no problema de serviço de limpeza, conservação, vigilância. Nós temos uma circulação média de 25 mil pessoas dia. 500 mil processos em andamento. 360 mil audiências designadas. Cerca de 4 mil audiências ano por vara. 1.800 audiências por dia. 20 mil feitos autuados e distribuídos no mês. Cerca de 50 mil cartas precatórias são cumpridas. Nós temos 1.500.000 petições protocoladas em 2012. Cerca de 127 mil petições ao mês. 31 mil cartas precatórias expedidas e encaminhadas a outras jurisdições. 41 leilões unificados com 237 milhões e alguns quebrados arrecadados, 233 milhões de mandados cumpridos por mês, 290 mil processos arquivados, 25 mil pedidos de desarquivamento, 26 mil atendimentos médicos ano no nosso ambulatório, 2,5 bilhões pagos aos reclamantes, 197 milhões recolhidos a título de contribuições previdenciárias e 29 milhões recolhidos a título de custas e monumentos, só no Fórum Rui Barbosa. Nas grandes metrópoles, a descentralização, no meu entender, constitui uma medida necessária para garantir um procedimento ordenado da estrutura urbana. A criação de fóruns distritais, nesse sentido, representa um largo passo, no nosso entender, na direção da democratização do acesso ao judiciário. A descentralização que estamos propondo divide São Paulo em 5 regiões: Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e a Zona Central. E, ao buscar a descentralização das varas da capital, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região está desenvolvendo, no meu pensar, uma ação afirmativa de política pública,
pretende qualificar o atendimento ao cidadão na defesa e na promoção de seus direitos fundamentais. Constatamos que há reclamadas instaladas em todas as regiões de São Paulo. Há reclamantes que residem em todas as regiões. Mas há também escritórios de advocacia que atuam na Justiça do Trabalho, instalados em localidades distantes do centro, em todas as regiões. A escolha da localização dos novos fóruns está observando, dentre outros critérios estatísticos, baseados na distância ponderada pela quantidade de processos. A criação dos fóruns será efetivada sem qualquer caos, pois fixada a regra clara baseada na divisão das subprefeituras em conjunto com as faixas de código de endereçamento postal, CEP, respectivas. Quanto à oportunidade do projeto, entendemos que outro não poderia ser o momento. O fato de termos 40 novas varas a serem instaladas na capital possibilitará a implantação sem que sejam vivenciados os transtornos da mudança de sede de varas já em funcionamento. A delimitação do zoneamento será feita de acordo com o centro expandido, zona leste, norte e oeste, conforme já referi, e aproveitando as subprefeituras já delimitadas pelas leis de zoneamento da Prefeitura do município de São Paulo. As vantagens do projeto, me parecem, são inúmeras. Dentre elas, eu posso indicar que o deslocamento massivo ao centro da cidade será evitado. Nós vamos colaborar para desafogar a nossa já saturada capital paulista. Facilitaremos o acesso do jurisdicionado ao processo, garantindo uma melhor prestação de serviços à população. O único momento em que os advogados precisarão comparecer ao local será no dia das audiências, ainda assim, se ele quiser, porque o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região terá um sistema de videoconferência entre o Fórum Rui Barbosa e os novos fóruns, a fim de permitir a realização de audiências à distância. A Zona Leste é a primeira a receber um fórum. 14 varas serão implantadas no bairro da Penha. A regionalização virá acompanhada da implantação do processo judicial eletrônico.